Pessoal, está aparecendo a imagem para vocês do PV? Sim. Então aqui um posto de visita bem tradicional, tá? Com a chaminé aqui, o pescoço, ali com diâmetro 60 normalmente. Esse aqui feito com tubos mesmo de concreto, tá? E depois com diâmetro normalmente de 1 metro. Tá? E o fundo com caimento, então, para tubulação. Porque o PV pode receber várias tubulações, como está aqui, ó, mas ele só sai para uma, né? Pode receber 3 tubulações, por exemplo, esgoto de contribuição de 3, mas uma saída só. Então ele pode ter várias entradas. O tio também é assim, tá? Tem várias entradas e uma saída. Por isso está direcionando já o esgoto para ele não ficar parado ali lá no fundo, faz esses canais direcionando para a saída. Aqui é um PV com posto de queda. Tá? Então foi isso, aquela foto que eu mostrei para vocês com vários PVs em sequência é para isso, tá, pessoal? Senão tu tem que fazer muita declividade na rede. Para tu fazer menos declividade, tu faz uma espécie de degrau. Em vez de fazer uma rampa, digamos assim, em vez de fazer uma tubulação com uma declividade única, tu faz ela com menos declividade e faz uma espécie de escadaria de PVs. Tá? Então, esses aqui são PVs com posto de queda dentro. Então, tem o que é chamado de câmara de dissipação aqui para amortecer essa queda. Parecido com isso também é usada quando tu tem tá chegando na caixa uma elevatória, tá? Um trecho sob pressão e depois vai para gravidade. É um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Aqui está a construção de PV em alvenaria, tá? Normalmente ele vai ser rebocado ainda, pelo menos internamente. Aqui está um posto de visita em polietileno ou em polipropileno. Tá? O SAMAI tem alguns desses. O TIO, que é o Terminal de Inspeção e Limpeza, ele substitui o PV na maioria dos casos. Tá? Tem a diferença que ele não é visitável, mas permite a inspeção através do uso de um equipamento que é um hidrojato, na realidade. Tá? Ele, então, pode ser utilizado em substituição ao PV naqueles casos ditos ali, ó, reunião de coletores até 2 entradas e uma saída. Na realidade, até mais de 2 entradas. Tá? Nos pontos com degrau de altura inferior a 0,60 metros, ajusante de ligações prediais e profundidades até 3 metros. Veja que quando a gente fala em rede de esgoto, a gente começa a falar em profundidades maiores. E o terminal de limpeza, então, que é só dispositivo para visitação. Então, ele só pode ser usado quando deu aqueles 80 metros de distância. Mas se tu tem mais de um trecho contribuindo, se tem mudança de direção, alguma coisa assim, aí não dá para usar o terminal de limpeza. E é mais simples. Aqui está um posto de inspeção, então, em concreto, e aqui está o tio radial, que é esse principal aqui. Ó. Vejam, aqui é a saída e aqui são as entradas. Vejam que tem mais de 2 entradas. Então, aqui agora linha azul, normalmente usado em esgoto no sistema predial, tá, em diâmetro de 100 milímetros. O tio de passagem, que é aquele mais simples, que é só para inspeção mesmo. E o tampão deles, que normalmente tu concreta esse tampão aqui. Né? Concreta essa partezinha aqui. Então, o terminal de limpeza aqui, que é na ponta de rede, nesse caso. Tá? Acaba a rede para usar um órgão desses aqui. Aqui uma outra configuração, usando curva. A caixa de passagem, tá? Em alguns pontos pode ser utilizado, não é muito usual. Qual é a diferença da caixa de passagem? Ela é uma câmara não visitável, ela não tem acesso. Tá? Então, ela é só para, se tu tem que fazer uma conexão, alguma coisa assim, para tu não usar a curva, então tu usa essa peça aí, caixa de passagem. Mas a gente normalmente não utiliza, acaba já aproveitando e fazendo um PV ali, que acaba com quase o mesmo custo e é visitável. Então, pessoal, aquilo que eu tinha comentado da questão da aeração da rede, aqui mostra o problema do esgoto com a presença de
dos sulfetos e assim por diante. Tá? Então, aí, aproveitando aqui também essa imagem, mostra a questão que eu falei da lâmina de ar. Tá? Olha o nível da água onde está, o nível do esgoto onde está, aqui dentro do tubo. O tubo não está nem 50% ocupado. Tá? Então, essas peças de inspeção, elas também auxiliam na aeração da rede. Tá? Com isso, evitam a formação de zonas anóxicas ou anaeróbias. E aí que gera problemas de odores e baixar o pH, causando corrosão na tubulação ou nas próprias conexões, nas próprias peças. Aqui só mostrando biologicamente, quimicamente, fisicamente, o que acontece, tá? Com a falta de oxigênio. Tá? Então, vocês têm ali, formam uma espécie de biofilme, okay? Aderido à parede do tubo. Tá? Uma camada que chama camada de limo. Então, vai ter uma camada de fluxo laminar, com número de Reynolds baixo, portanto, né? Uma zona aeróbia, então com a presença de ar, e aí uma zona anaeróbia com produção de sulfetos, e uma nova zona aeróbia inerte. Tá? Então, quando tu começa a ter a produção, quando tem menos oxigênio, tu começa a ter aumento na zona de produção de sulfetos, e aí tu começa a perder aquela zona aeróbia. Tá? E aí isso também aumenta a presença de ácidos. Aí começa a liberar H2S para o ar, tá? Formando sulfetos. Aqui a posição dos órgãos conforme a tua saída, numa esquina, por exemplo, a tua saída, tá? Se todas as saídas vão para um outro local, ou seja, tudo é ponte rede, tu pode usar o terminal de limpeza. Tá? Aonde tu tem uma mudança de direção, como é o caso aqui, tem que usar um PV ou tio. Onde tu tem encontro de mais PV. Na realidade, dá para usar o tio radial aqui também. Tá? Então, hoje em dia, o tio radial ele tem tecnologia suficiente para substituir o PV em todas as situações. Uma outra questão importante quando a gente falar de esgoto sanitário, mais que de água, é a questão das dimensões da vala. Tá? Porque o que acontece? Vocês vão ver que a água, lembra que a gente projetava no passeio com 75 centímetros sobre a geratriz superior, na pista com 90. E aqui no esgoto a gente vai começar com essa profundidade, mas vai ter que aprofundar em muitas vezes. Se o caimento da rua não é favorável, a gente tem que começar a aprofundar a tubulação, ou seja, as tuas valas começam a ficar mais profundas, e aí tu tem que aumentar a largura delas para conseguir executar. Tá? A NBR 9649, então, traz no seu item 5.2.8 que o recobrimento não deve ser inferior a 0,90 metros. O recobrimento é referente ao nível do solo, nível da superfície, em relação à geratriz superior do tubo. Está aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é chamado recobrimento. 90 centímetros para a coletora ser assentado no leito carroçável, ou seja, na via, e 65 para o coletor assentado no passeio. Tá? Isso continua igual na água, porém, como eu disse, muitas vezes esse caimento vai ter que, em virtude de ter o caimento da rede, ter o caimento favorável, trecho a trecho, tu vai ter que aprofundar o PV e, por consequência, toda a rede. Tu tem que fazer o envelopamento da rede, tá? Tu pode usar, além do envelopamento com pó de pedra, por exemplo, tu pode usar também concreto, se for o caso, tá? Concreto ciclópico, por exemplo, ou pode encamisar com um tubo maior, tá? Que é o caso que está mostrado aqui na primeira imagem. É o caso de travessia de rodovias, assim por diante, onde a carga de trânsito é muito maior. Agora, ali fala questões construtivas, mas eu diria que são questões já de dimensionamento. Tá? O diâmetro mínimo que a norma recomenda é o DN100. Tá? Mas a concessionária ela não pode ser mais liberal que a norma, mas ela pode ser mais restritiva. Então, normalmente, as concessionárias pedem diâmetro 150. Tá?
A norma permite o 100, mas por que o diâmetro 150? Porque, por exemplo, uma criança joga um objeto dentro do vaso sanitário, tá? Ou mesmo alguém joga, muito comum, nos próprios postos de visita. O diâmetro 100 entope muito fácil, um galho de árvore mesmo entra na rede, começa a parar material ali, ele entope. Tá? Então, normalmente eles preferem o diâmetro mínimo de 150. Por outro lado, a gente vai ver quando a gente projetar as redes que a gente tem o que se chama tensão trativa, que está muito relacionada àquela altura de lâmina de água dentro da tubulação. Uma lâmina muito pequena, quando a vazão é muito pequena, a lâmina fica muito baixa ali, tem pouquinha água escorrendo, essa tensão trativa fica muito baixa e não atende o requisito de norma, que é a capacidade de arrastar os sólidos. Tá? Então, nesse aspecto, o diâmetro menor seria mais interessante. Mas como a maior preocupação da concessionária é com o entupimento, o diâmetro mínimo acaba sendo 150. Existem algumas alternativas para resolver isso quando a vazão é pequena, quando tem poucas casas. Tá? Pode fazer, existem caixas, por exemplo, para acúmulo de vazão, mas não são sistemas que funcionam muito bem. Então a gente vai ter que trabalhar com isso. Tá? Na prática, o que a gente faz? Vocês vão ver que quando a gente estiver projetando a rede, tá? Vocês vão jogar na planilha de cálculo lá, a tensão trativa não vai chegar, vocês vão ter que começar a aprofundar mais a rede para atender o critério, então, esse critério que se chama tensão trativa. Tá? Vocês vão ter que fazer que o PV de jusante aprofunde mais, então tu aumenta a declividade da rede. Aí tu aumenta, por consequência, a tensão trativa. As redes de esgoto podem ser simples ou dupla, que nem a rede de água. Tá? O SAMAI adota a rede dupla, a Corsan, que eu saiba, não. Quando a rede dupla é pelo passeio, quando a rede simples pode ser na pista. Com relação aos materiais utilizados das tubulações, tá? Hoje em dia os materiais mais utilizados são os materiais plásticos, PVC e PAD. Pessoal, o PVC e o PAD nesse caso são iguais, eles vêm em barras de 6 metros e são feitas conexões ponta-bolsa. Tá? Não tem ser soldável aqui. Não vale a pena soldar o esgoto, fazer PAD soldável. Então, o PAD utilizado aqui é como o PVC. Ele vem em barras e com anel. Tá? Parecido com a água, só que é um tubo menos resistente, porque tu não tem a pressão interna que tem na rede de água. Tá? Lembre que a tubulação está funcionando por gravidade. E o diâmetro que começa de 150, não mais de 50. Então, aqui tem as características de cada um desses materiais, depois vocês leem com calma. Tá? Então, a manilha, que era muito utilizada, o DEMAI, até uns 20 anos atrás, ainda utilizava a manilha de barro. Tá? É um material muito mais pesado, vem em barras de 1 metro, é mais difícil de assentar, hoje em dia está em desuso, e vai desmanchando com o tempo, com a umidade do solo. Tá? Mas antigamente são manilhas bem lisas ou vitrificadas até. Hoje em dia, o custo dela deve ser até mais alto que o plástico. Tá? Os tubos de concreto são bastante usados, também vêm barras de 1 metro de comprimento, tá? E os diâmetros ali estão ali informados. Tá? Tem que cuidar para não confundir com os tubos de rede pluvial. Os tubos de concreto para esgoto sanitário, em virtude da presença dos gases ali do esgoto sanitário ser muito mais agressivo, eles são tubos muito melhores, tá? Inclusive, o sistema de vedação deles é com borracha, enquanto que na drenagem é um sistema mais simples, é um encaixe macho-fêmea, onde tu joga apenas uma nata de cimento ali para vedar. Tá? O esgoto sanitário, não, o esgoto sanitário tem uma borracha de vedação e é um tubo muito mais fechado, principalmente se ele é armado. Tá? Então, cuidem, no SINAP tem o preço, tanto de concreto para pluvial, quanto para esgoto sanitário. Vocês vão ver que o esgoto sanitário é quase o dobro do preço. Está aqui ele sendo assentado, inclusive, ó, com a borracha. Tá? De novo, em barras de 1 metro. Tá? São muito pesados. Caxias usou bastante aqui, não nas redes. Nas redes tu não vai usar porque o diâmetro deles é maior. Tá? Mas tu vai usar nos emissários. Eles têm a vantagem de aguentar bem a questão da carga de trânsito. Tá? Pode ser uma profundidade bem pequena, então essa é uma vantagem. E então vão ser usados nos emissários, nos interceptores, principalmente nesses. Tá? Os tubos plásticos, então, o cloreto de polivinila, né, que é o PVC, e o polietileno de alta densidade, que é o PAD. Eles vêm em diâmetros a partir de 100 milímetros, sempre em barras de 6 metros.
com junta elástica, ou seja, com anel de vedação. Antigamente era usado tubo plástico corrugado. A Tigre fazia para economizar. É corrugado por fora só, tá, pessoal? Por dentro ele é liso, como está aqui me mostrando. Hoje em dia já não está mais sendo... Acho que a Tigre nem sei se está fabricando ainda. Era só para economia de material, mas... então tem o tubo liso. Até não tem foto dele aqui, mas depois eu mostro umas fotos para vocês, então. Do tubo mais liso utilizado. O PVC e o PAD se equivalem nas redes de esgoto. Tá? Diferente da rede de água, que esses materiais são bem diferentes, né? O PAD é soldável, o PVC é junta elástica. No esgoto, não, é tudo junta elástica. Tá? Certo, pessoal? Antes de entrar nos critérios de dimensionamento, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem. Tá? Me interrompam, eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Então, eu peço que podem me interromper, sem problema. Me dê um minutinho para mim. Fique à vontade, pessoal, se quiserem fazer pergunta, tá? Não, eu vou fazer um pouquinho diferente, pessoal. Eu já vou começar a segunda parte, porque a gente está... Aí a aula que vem, se sobrar um tempinho, eu mostro demais para vocês. Vou começar já a parte de dimensionamento, tá, gente? Temos 1 hora, acho que é tempo suficiente. Depois eu mostro uns aspectos construtivos. Eu já passei para vocês na última aula, tá? Acho que eu postei ontem para vocês. A planilha de dimensionamento, essa aula também, tá? Ali tem a tabela do fator hidráulico também, que a gente vai aprender agora. Já está tudo publicado ali para vocês, tá? Se alguém tiver dificuldade de acessar, me avisa. Está aparecendo ali para vocês um sistema de esgotamento, uma gravura, com o título Sistema de Esgotamento Sanitário de Dimensionamento. Oi, prof, me escuta? Está aparecendo? Desculpa, não estou ouvindo. Vou olhar aqui o chat só um pouquinho. Ah, ok, obrigado. Então, para fins de dimensionamento, em primeiro lugar, pessoal, o que nos importa, novamente, como foi no sistema de abastecimento de água, é a vazão. Tá? Essa vazão é muito parecida o cálculo com o cálculo que a gente fez para o sistema de abastecimento de água. Tá? A única diferença aqui é que nós temos duas situações, nós temos duas preocupações. Lembra quando a gente projetou o sistema de abastecimento de água? A gente até fazia uma estimativa de população futura e tal. A nossa preocupação era lá no final, porque lá no final é que a vazão era maior, então ver se atendia o critério de velocidade pela equação da continuidade e tal. Agora, no esgotamento sanitário, nos importa também essa questão da velocidade. Tá? Nos importa, então, quanto maior a vazão, maior a velocidade. Tá? A equação da continuidade continua valendo.
apesar de que a gente usa ela de outra forma, a gente usa através da forma de Money. Mas, por outro lado, agora a vazão de início de projeto, a vazão menor, também nos causa preocupação. Tá? Normalmente até nos causa mais preocupação em projetos como os que vocês vão fazer. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em atender a tensão trativa. Quanto menor for a vazão, mais difícil fica de atender essa tensão trativa, que eu já vou explicar o que é isso. Tá? Então, a gente vai ter que sempre fazer o projeto com uma vazão de final de plano e uma vazão de início de plano. Okay? E as fórmulas estão aqui embaixo. O que a gente faz? Se fosse uma cidade, um bairro, a gente faria uma estimativa de população hoje e uma estimativa de população futura. Então, seria de início e de final de plano. Num loteamento, o que nós vamos dividir? Como é que nós vamos separar? A de início de plano, a gente vai considerar multiplicando apenas K2 nessa vazão. A vazão, essa aqui é a vazão que nós temos das casas, então multiplicado por K2 é a vazão doméstica. Aqui mais a parcela de vazão de infiltração, que essa não muda, e mais a vazão de consumidores especiais, tá? Uma escola, uma coisa assim, para início de plano. E para final de plano, a gente multiplica a vazão doméstica ainda por K1, considera a hora e o dia de maior consumo. Tá? A vazão de infiltração final e a vazão, que dessa normalmente não muda, e a vazão do consumidor de final de plano, dos consumidores especiais. Tá? Essas são as vazões que a gente vai considerar para fins de dimensionamento, então, do sistema de esgotamento sanitário. Tá? Essa aqui, a de início de plano para verificar a tensão trativa e a final de plano para verificar critérios de ocupação, digamos assim, de uma relação que existe entre a altura da lâmina e o diâmetro total, e aqui é Y sobre D que a gente chama, e também para fins de velocidade do escoamento. Então, estão aqui as definições daquelas vazões. Vazão inicial e final, então, tem os coeficientes, que você já sabe, né, de hora e dia de maior consumo, tem as vazões dos esgotos domésticos, tem as vazões de filtração e as vazões concentradas ou singulares, que seriam os contribuintes especiais. Ok? Então, essas são as parcelas que compõem a vazão que a gente quer, as vazões que a gente quer utilizar, de início e final de plano. O que a gente vai incluir a isso em relação ao que a gente fez no sistema de abastecimento de água? Normalmente, pessoal, quando a gente consome água, tá? 80% disso vira esgoto. Isso é uma média, tá? Mas é o que normalmente se usa, se tu não tem ali, como está dito ali, ó, na falta de dados, de informações locais ou de dados históricos, usa-se a média, tá? E então, a média nos diz que se tu consome 100 litros de água por dia, tu vai gerar de esgoto 80 litros. Tá? E esse coeficiente aí de 80%, essa relação, o coeficiente de retorno que se chama, é utilizado, por exemplo, pelas concessionárias para fazer o cálculo de cobrança de tarifa de esgoto. Okay? Muitos concessionários, qual é a vazão de esgoto que eu vou cobrar da pessoa? A água a gente mede com o hidrômetro, o esgoto a gente não tem como medir. Então, como é que eles consideram? Muitos concessionários consideram esses 80%. Tá? Então, se tu consumiu num mês 30 metros cúbicos de água, tu vai ter considerado 24 metros cúbicos de esgoto. Okay? Esse cálculo, pessoal, isso aí também é utilizado, inclusive, na norma, na NBR 7229, no cálculo do dimensionamento de tanque séptico. Se vocês olharem lá, contribuições, por exemplo, casas de alto padrão, considera 160 litros habitante dia. Lembram que para a água a gente utilizava 200 litros habitante dia o consumo de água. Então, 200 vezes 0,8 dá 160. A própria norma de cálculo de unidades prediais, tá, de esgoto, leva em consideração esse coeficiente de retorno. Então, a gente, além de multiplicar por K1, K2, a gente vai diminuir aí multiplicando por 0,8. Tá? Tanto na vazão de início quanto de final de plano. A vazão de filtração, essa vazão de filtração, ela depende muito das características do teu solo, tá? Se o teu solo é um solo
ele tem nível freático superficial, ou seja, tu tem água aflorando no solo, tu vai ter uma infiltração maior. Vai depender das características da tua tubulação, por exemplo, se é um material plástico bem vedado, se as próprias inspeções são bem vedadas, se é uma tubulação mais antiga, e assim por diante. Então, a taxa que a norma recomenda é muito variada. Ó. Ela vai de 0,05 a 1 litro por segundo por quilômetro. Isso é uma variação de 20 vezes, né? 20 vezes tu pode majorar esse valor. Então, de 0,05 vezes 20 dá 1 litro por segundo por quilômetro. Normalmente a gente adota o mínimo, tá? Mas se vocês acharem por bem, por exemplo, pega uma região litorânea, pode adotar mais. Normalmente a concessionária informa qual taxa você deve usar. Tá? Essa vazão então, de filtração ela vai se acrescer, como a gente viu, a vazão doméstica. E a contribuição singular ou descarga específica é aquela que você tem os consumidores especiais. Por exemplo, no projeto de vocês, poderia considerar ali aquelas áreas institucionais ou praças, são normalmente áreas de vazão especial. O SAMAI adota aquele critério, tanto para água quanto para esgoto, que é considerar o equivalente a 4 pessoas a cada 300 metros quadrados, alguma coisa assim. Tá? Coeficientes de variação utilizados. Tá? Os mesmos que a gente usou para a água, K1 e K2, e teria um coeficiente mínimo de vazão horária, que é o K3 0,5. Eu não considero esse K3, pessoal, não faz muito sentido nos nossos projetos, tá? Porque esse K3 seria assim, para quando tem grandes projetos, tu fazer uma redução ali no cálculo da tensão trativa, no cálculo da vazão de início de projeto. Tá? Nós, como é uma contribuição pequena, e como a norma diz o seguinte, a norma diz que a vazão mínima de projeto é 1,5 litros por segundo, que é o equivalente a uma descarga de um vaso sanitário, tá? Não faz sentido eu minorar, porque normalmente a nossa vazão vai ser menor que esse 1,5. Vocês vão ver quando vocês fizerem os projetos, a vazão muitas vezes vai estar menor que esse valor. Então não tem porque eu minorar isso mais. Tá? Se eu vou ter que aumentar para 1,5. Então normalmente esse coeficiente de mínima vazão horária eu não utilizo. Tá? Que ele é real mesmo, ele existe mesmo, porque se parar para pensar que não, a gente considera todos os lotes estão abastecendo, no caso, descarregando seus esgotos no mesmo momento. Isso não é uma verdade. Tá? Então, fazer essa minoração até seria correto. Mas no nosso caso, eu não vejo necessidade, e realmente as concessionárias não utilizam essa regra, porque vocês já têm, por norma, que adotar no mínimo 1,5. Tá? Então, vejo aqui os próprios regras de algumas concessionárias. Tá? Vejo que adotam K1, K2, coeficiente de retorno, a NBR 69469 adota esses valores, as concessionárias SAMAI, Corsã, demais, Sabesp, em São Paulo também. Tá? E o coeficiente de filtração 0,5, um valor bem alto até. Podemos adotar. A norma fala de 0,05, um décimo disso. Então, como eu disse, vai depender muito do... Aqui a gente vai adotar, como a gente está adotando o SAMAI, adotamos 0,5. Né? Tá, pessoal? Então a gente viu aqui a vazão, que é a primeira grandeza que a gente tem que considerar no nosso projeto. Agora nós vamos entender um pouquinho da hidráulica desses condutores. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente, para simplificação, a gente faz uma consideração que não é real, mas que nos simplifica o cálculo. A gente diz que o regime é permanente e uniforme dentro da tubulação. Então, isso quer dizer o quê? Que não são considerados, portanto, ao longo de um trecho, variações devido a contribuições do líquido recebido ao longo dele. É o conceito da equação da continuidade. A vazão que entra é a vazão que sai. Tá? Isso muitas vezes não é real. A gente está vendo que tem vazões, por exemplo, de infiltração para contribuir, pode ter uma própria perda de vazão ali, se tiver um vazamentinho, alguma coisa assim, mas isso a gente então não considera permanente e uniforme. Tá? E aí esse escoamento tem que atender duas condições: a perda de energia devido à perda de carga, ou seja, ao atrito das paredes, e a conservação da massa, que é o conceito da equação da continuidade. Aplicando a isso Bernoulli,
Lembra no Bernoulli que tem a parcela, uma parcela que é a parcela da carga geométrica, ou seja, do desnível, Z1 e Z2. Tá? Tem a parcela da carga piezométrica, que é a pressão pelo peso específico. E tem a parcela cinética, que é a parcela da velocidade, que é V1² sobre 2G. A diferença entre essas duas parcelas vai ser exatamente a perda de carga no deslocamento do líquido da seção 1 para a seção 2. Tá? Importante, ok? A gente vai ver que a gente considera, nesse caso, o fundo do canal é a geratriz inferior do tubo de escoamento. Porque aqui a gente não está, essa equação aqui, depois transformada em Mene, é utilizada para canais. Mas a gente aqui vai usar, então, um tubo que funciona como canal, porque ele não vai estar a seção cheia. Tá? Então, o primeiro conceito, o conceito que você já conhece, que é a equação da conservação de massa, a equação de Bernoulli. Desculpa, conservação de energia, né? Conservação de massa é a equação da continuidade. Essa equação basicamente quer dizer o quê? Que a vazão que entra na seção 1 é a mesma vazão que sai na seção 2. Tá? Vazão é velocidade vezes seção transversal do tubo para as duas seções. Tá? Então, a velocidade na seção 1 vezes a área da seção 1 é igual à velocidade na seção 2 vezes a área da seção 2. Okay? Se o regime é permanente uniforme, V1 igual a V2, a pressão também é igual, né? Então, a componente Z1 menos Z2, lá pela fórmula de Bernoulli, é igual à perda de carga. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, o que é Z1 menos Z2? Z1 menos Z2 nada mais é do que Z1 menos Z2 é esse desnível aqui, ó. Então, aplicando geometria, tá? É igual à declividade, ao I, vezes o comprimento. Esse comprimento aqui, pessoal, tá? O comprimento do tubo inclinado ou reto é o mesmo praticamente. Tá? Como a inclinação é muito pequena, se eu disser que o tubo tem 100 metros, ele tem na horizontal ou mesmo com a inclinação. Tá? Porque isso vai impactar muito pouco. É muito pequena essa inclinação ali para impactar nisso. Então, a gente pode usar tranquilamente essa fórmula aqui, ó, que L é o comprimento do trecho e é a perda de carga, desculpa, que é a cálculo da perda de carga, a perda de carga unitária. Mas vai representar exatamente a declividade do tubo. Ó. Nesse caso, a perda de carga unitária I coincide com a declividade da linha d'água e declividade do conduto. Tá? Então, guardem isso aqui. Z1 menos Z2 é igual a perda de carga, que é igual a I vezes L, onde I é a perda de carga unitária, mas por coincidência também, nesse caso, é a própria declividade da tubulação. A fórmula que a gente vai usar para cálculo de perda de carga aqui e para cálculo da velocidade é a fórmula de Chesy. Tá? Aqui, que é em função do raio hidráulico. Não vou me prender muito nela, vocês vão ver depois, que dela deriva a fórmula de Manning, que considera o coeficiente de rugosidade de Manning, aqui, substituindo o coeficiente de Chesy, que é o cálculo, que é o mesmo cálculo que a gente usa, por exemplo, a mesma relação que tem, por exemplo, que o coeficiente de Hazel-Williams. Tá? É o que nos diz o atrito da parede. Nesse caso, então, o N de Manning. Substituindo, então, a equação de Manning na equação de Chesy, chegamos nessa formulação aqui, tá? Que diz que a vazão pela declividade é igual a 1 sobre N vezes a área, que é a seção transversal do tubo, vezes o raio hidráulico na 2/3. Tá? Aqui estão os valores de Manning, o N de Manning. A norma normalmente nos recomenda usar o 0,013, independente do tubo, tá? Porque mesmo o PVC, que é 0,01, ele com o tempo ele vai se tornando mais rugoso. Então a gente vai usar, via de regra, o 0,013. Tá? Então, o coeficiente de rugosidade N de Manning depende do diâmetro da forma da tubulação. E aí vem uma relação importante que eu tinha comentado com vocês, que é o quanto esse tubo está ocupado pela lâmina de água. Tá? Essa relação se chama Y, que é a altura da lâmina de água, pelo diâmetro. Tá?
A norma, como eu disse para você, nos recomenda em alguns casos no máximo 50%, em outros casos até 75%. Tá? Então, aqui está só dizendo o texto que tem sido normalmente considerado em esgotamento o valor de 0,13. A norma traz isso. Aqui mostra como calcular isso. A gente não vai usar esses cálculos, tá? Porque é bastante complexo esse cálculo, porque teria que calcular o raio hidráulico, que é a área molhada pelo perímetro molhado. Tá? Esse cálculo se torna bem trabalhoso de fazer. Então, a gente vai usar uma tabela que usa em consideração o fator hidráulico para calcular isso, tá? Diretamente. Normalmente, o N adotado pelas concessionárias é o que a norma preconiza, 0,013, exceto a Corsan, que usa o 0,01. Tá? E aí vem o conceito mais importante para início de vazão. Tá? Conceito para quando a gente tem pouca vazão. Qual é a nossa preocupação? É que se a gente consegue atender essa tensão trativa. O que é a tensão trativa? A tensão trativa é a capacidade que o peso do escoamento, que a força do escoamento tem de arrastar os sólidos, tá? Para que não fiquem parados. Então, esse é o conceito de tensão trativa. Então, o projeto hidráulico sanitário das tubulações de esgoto envolve considerações sobre 3 aspectos. Hidráulico, as tubulações funcionando como conduto livres deverão transportar as vazões máximas e mínimas previstas no projeto. Então, tem que funcionar tanto para máximo quanto para mínimo. Reações bioquímicas, controle de sulfeto e de hidrogênio. Como a gente vai fazer isso? Mantendo uma lâmina de ar. E deposição de materiais sólidos encontrados no esgoto. Ação de autolimpeza. Ou seja, o próprio esgoto tem que ser capaz de arrastar esses sólidos. Aqui até fala que a composição dos esgotos é basicamente 99,9% de água e 0,1% de sólidos. Só que esses sólidos é que nos causam problema. Normalmente, esse sólido, 70% é composto de matéria orgânica e 30% de matéria inorgânica. Que o mais comum na matéria inorgânica é a areia. Então, segundo dados bibliográficos, a quantidade de areia no sistema de esgoto é da ordem de 0,03 gramas por litro. Para enfrentar o problema de deposição dessa parcela sólida dos esgotos, tanto da matéria orgânica quanto inorgânica, tá? Considera a seção de autolimpeza. Isso foi utilizado, isso é uma modernização da norma brasileira. Tá? Antigamente se usava o critério de velocidade mínima, algumas normas em outros países ainda usam isso. Aqui se usou esse critério da tensão trativa, que é o mais correto. Tá? A norma, apesar de ser 86, ela é bem moderna nesse aspecto. Então está ali, a tensão trativa é essa parcela do peso da água, do escoamento, tá? É paralela ao tubo. Okay? Então, é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido em escoamento, ou seja, a componente tangencial, ou seja, que está tangenciando a parede do tubo, tá? Sobre a unidade de área do coletor. Então, veja que é uma tensão, é força pela área de parede do tubo. Ok? E está aqui a fórmula dela, então. A parcela da força é o peso específico da água, vezes a área molhada, vezes o comprimento do trecho que tu está considerando, vezes o seno de alfa. Seno, né? Olhando aqui. Vai cair, pessoal, a gente já recomeça, tá? Quando cair, a gente recomeça. O seno desse ângulo aqui, alfa, que é a própria declividade da rede. Tá? Só que a declividade é a tangente. Né? Para alfa pequeno, o alfa é aproximadamente, o seno de alfa é aproximadamente o tangente de alfa, praticamente igual no nosso caso. Então, a gente pode simplificar essa fórmula, tá? Porque a área molhada para o perímetro molhado dá o raio hidráulico. A fórmula da tensão tratífica fica basicamente aqui. Tensão trativa é igual ao peso específico da água vezes o raio hidráulico